Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar participando aqui da 5ª edição do Congresso de TI. Eu me chamo Renan Assunção, sou coordenador de TI e também sou palestrante nessa parte de tecnologia da informação. Bom, a gente vai abordar aqui hoje conceitos de BPM, tá? Voltado para a notação de BPM. Essa prática ela é muito utilizada nas empresas e por esse motivo eu quero mostrar um pouquinho para vocês, ok? Vamos lá para o conceito inicial. O que é BPM? BPM são notações para modelagem de processos de negócio, tá? É um padrão de modelagem onde nós usamos figuras e formas para demonstrar como funciona o negócio da pessoa. Isso facilita bastante como o entendimento das pessoas que não conhecem o seu negócio em si, ok? Vamos mostrar agora, falar sobre um conceito básico de BPM. Pode ser compreendido por análise de negócio técnica de usuário e todos os processos envolvidos no negócio. Como seria isso? Nós temos um negócio, por exemplo, um negócio chamado carteira de clientes. Nós vamos entender como é que são feitos o cadastro do cliente, por que ele é feito, em que sentido ele é feito. Então nós vamos usar essas metodologias para abordar esses sentidos, tá ok? Então vamos lá. Elementos BPM. Então aqui vou mostrar basicamente para vocês os elementos básicos do BPM, tá? Que são os objetos fluxo, objetos de conexão, os artefatos e os slilearns, ok? Vamos mostrar agora os objetos de fluxo, tá? Existem 3 objetos básicos no BPM, tá? Que são as atividades, os eventos e os gateways decisivos. Esses gateways, as atividades e os eventos, existem mais de um tipo de notação. A gente vai estar abordando principalmente as partes básicas. Nesse minicurso eu vou te mostrar como é que faz, vou te mostrar as notações, mas a gente não vai abordar a fundo isso, tá? Futuramente, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão que vocês precisarem, vocês me passem um e-mail e a gente vai tirando ao decorrer do tempo, ok? Objetivos de fluxo de atividade. Quais são os tipos de atividades que existem hoje num processo de BPM, tá? Eu vou abordar os 2 principais, que são as tarefas e os subfluxos, e futuramente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me passam um e-mail e a gente vai abordando isso com mais detalhes. Eu vou mostrar a figura, no entanto, não vou abordar devido ao tempo, ok? Então vamos lá. Tarefas. Toda vez que vocês forem fazer uma tarefa num cenário de BPMN, vocês vão usar essa representação de um retângulo com escrito tarefas, tá? Mas, por exemplo, se vocês vocês têm uma tarefa, um processo grande, e vocês não querem mostrar esse processo, vocês podem dividir isso, tá? A gente cria isso como um processo de subprocesso, onde você pega um processo, você mostra na notação o processo, no entanto, visualmente ele não fica visível, ele fica oculto. Quando você clicar no subprocesso, ele vai aparecer o processo que você está participando. Agora nós vamos falar, vou te mostrar algumas notações também de atividades. No entanto, a gente não vai mostrar muito agora a fundo, mas ele é usado bastante no BPM, tá? Que são as atividades usadas por software, tarefas de serviço e tarefas de repetição, tá? Cada uma tarefa, quando você olha o retângulo, ele tem uma figura simbolizando isso. Por exemplo, no software, ele tem um desenho de um quadradinho. Na tarefa de serviço a gente tem uma engrenagem, e nas tarefas de recepção é como se fosse um envelope. E existem outras tarefas também, tá? Script, tarefa manual e tarefa referencial. Aqui nós vamos mostrar para vocês um exemplo básico de como funciona iniciar um processo, tá? Aqui nós temos algumas atividades onde a gente iniciou com a bolinha verde. Incluímos uma tarefa que foi informar sobre o veículo, enviar notificação para o fornecedor, autorizar o pagamento do sistema sim e finalizar o processo. Embaixo nós temos uma representação de informações com outros tipos de atividade, tá? São as mesmas informações, no entanto, não são feitas de forma manual. Subprocessos. Lembrando para vocês que o subprocesso ele pode estar englobado na notação BPM, ok? E dentro dessa notação, quando você clicar nessa caixa atividade subprocessos, ele vai te mostrar um outro processo interno desse processo, tá ok?
Então, o que seria o subprocesso? Essa notação ela é bem simples, ela é feita por um retângulo também, e tem uma cruzinha a mais, onde você clicar no processo, ele vai automaticamente aparecer esse subprocesso. Aqui nós temos um exemplo prático de como funciona o subprocesso. Aqui nós temos 3 atividades, onde a atividade central é um subprocesso. Observem que dentro da notação BPM, a gente está usando basicamente a notação 2.0. Dentro da notação 2.0, na primeira notação nós temos a imagem do subprocesso, onde ele está de forma oculta, e na segunda figura nós já temos o processo mostrando o subprocesso realmente, ok? Objetos de fluxo gateways. São os gateways. Eles servem para controlar os pontos de divergência do fluxo de decisão. Ou seja, você tem no processo, você precisa tomar decisões no processo. Automaticamente você vai ter que usar os gateways para fazer esse processo, tá? Ele é representando por um losango, e ele também, como as atividades, existem outras notações. Basicamente nós vamos mostrar a principal, eu vou mostrar as imagens, mas não vou detalhar cada um, ok? Vamos lá. Os 3 tipos de gateways mais utilizados são o gateway exclusivo, o gateway paralelo e o gateway inclusivo, tá? Aqui nós temos um exemplo prático de como funciona um gateway na notação 2.0. É possível ver um ponto de decisão, e existem 2 caminhos, tá? Um caminho possível e um caminho que não é possível. No caso, na representação, nós estamos fazendo o seguinte: nós estamos realizando um estudo de crédito. O estudo vai ser verificado. Se há a possibilidade de liberar crédito para o cliente, nós vamos passar para uma segunda atividade. Caso contrário, seja recusado essa questão da aprovação do crédito, nós não vamos autorizar e vai finalizar o processo. Aqui nós vamos utilizar várias atividades, tá? Essa aqui é uma notação que a gente utiliza, que são várias atividades. Vejam como é que é feita a representação dele. Por exemplo, ele tem 2 saídas também, como a outra. No entanto, a gente tem que ter 2 atividades em paralelo nesse caso. Nesse caso, nós vamos registrar um pedido de produto. A gente vai ter 2 atividades. Nós vamos ter que emitir a nota fiscal, tá? E vamos ter que retirar isso do estoque. Automaticamente, são 2 atividades que tem a simbologia desse maisinho no gateway, que vai te mostrar que nós vamos fazer 2 ou mais atividades, ok? Aqui nós temos a representação de 3 saídas, 3 condições, na realidade, que são os gateways inclusivos. Nessa opção, nós podemos utilizar 3 atividades. Como representar no gráfico abaixo, aí vocês podem ver o seguinte: nós temos 3 condições: a condição para a tarefa 1, condições para a tarefa 2 e condições para a tarefa 3. Nesse caso, nós faremos 3 atividades. Aqui nós temos o exemplo das 3 atividades que foram realizadas. Aqui nós cadastramos uma solicitação de viagem, tá? Na solicitação de viagem, nós temos aqui as passagens que precisam ser compradas, o plano de viagem e o seguro da viagem, tá? Aqui nós podemos observar as 3 atividades sendo realizadas pelo gateway inclusivo. Existem outros tipos de gateways também, tá? No caso, nós vamos mostrar para vocês essas figuras e o que eles representam, mas não vou entrar em detalhes devido ao nosso tempo mais reduzido. Vamos mostrar agora os objetos fluxos de evento. O que são fluxos de evento? Nesse caso aqui nós vamos mostrar os fluxos de eventos iniciais. Os fluxos de eventos iniciais, eles são representados por inícios ou finalização de atividades, tá? Eles são representados por essa figura de um ciclo, e no decorrer de todos os processos, esses símbolos sempre serão utilizados. Aqui nós temos o ciclo verde, que é o evento de início de processo, tá? É o que vai iniciar e instanciar um processo. O ciclo verde com uma bolinha circular dentro são os ciclos intermediários, que ocorrem durante o percurso do processo.
Como é que serão esses círculos de eventos? Você pode estar recebendo um evento de um processo externo, então você provavelmente vai usar esse evento. E o ciclo de finalização de processo, que é o fim do processo, que ele é representado por essa bolinha vermelha, tá? E representa o fim do processo. Aqui nós temos alguns tipos de eventos também que são utilizados. Eu vou mostrar esses 3 principais, que eles são os mais utilizados hoje no processo de BPMN. Existem outros, mas a gente vai abordar superficialmente essa parte, ok? Então vamos lá. O evento início, como eu falei já anteriormente, ele indica onde vai começar o processo. Então é o início do processo, toda a parte inicial desse processo vai ser descrita com o evento início, tá? O segundo seria uma mensagem de chegada de participantes adicionais de um processo. Seria isso. Por exemplo, eu recebo a informação do início do meu processo não de um ator ou de uma pessoa, mas sim de um outro sistema. Certamente será mostrado esse início de processo com essa simbologia de um envelope, tá? E o início com timer, que seria um cronograma. Seria o seguinte, ele vai determinar de quanto tempo a gente pode utilizar esse processo. Por exemplo, pode ser, o processo tem 2 horas de duração, então a gente vai determinar isso no processo. Ou ele tem 2 dias, então essa notação de timer nós vamos usar bastante também na notação BPM 2.0, ok? Essas outras simbologias a gente não vai, eu não vou explanar muito, mas ela também é utilizada no BPM, tá? Mas as 3 principais notações que são utilizadas são as que a gente mostrou anteriormente. Nós vamos mostrar agora um pouquinho dos eventos intermediários. Todos os eventos intermediários, assim como os eventos de início, eles também têm essas notações bem parecidas com a de início. A gente pode observar ali que no evento intermediário, como já falei para vocês anteriormente, ele tem essa notação de 2 ciclos, um mais externo e um interno, e as demais atividades são iguais à do início normal, tá? Nós temos lá a simbologia de eventos, só que lembrando que as intermediárias elas têm só uma diferença. Percebam que na notação de envio de imagem, você tem uma imagem que está preenchida e uma imagem que não está preenchida. Que seriam isso? Seriam o início do evento e o final do evento, onde sai a mensagem, tá? Mas basicamente é a mesma notação das outras atividades, ok? Aqui nós temos outros tipos de eventos intermediários, como eu falei para vocês. Eu só vou mostrar para vocês um diferencial do evento intermediário, tá? Que seriam os eventos link. O que é o evento link? Por exemplo, você começou a fazer uma anotação e ela ficou muito longa, ao tal ponto que você já não consegue enxergar toda a tua anotação numa tela. Então nós utilizamos esses eventos link para linkar de um extremo ao outro do processo. Isso faz com que a notação BPM fique bem mais reduzida e a gente também consiga ver isso num plano menor, tá? Essas notações de link, de eventos, elas também são bastante utilizadas e ajudam bastante a reduzir o tamanho da imagem do BPM, ok? Essa simbologia eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu quero mostrar para vocês, tá? Que são os eventos múltiplos e os eventos em paralelo. E aqui nós temos um exemplo básico de como funciona os envios de mensagem. Como eu falei para vocês, existem 2 tipos de envio de mensagem, um que está preenchido e o outro que não está preenchido. Aí no caso nós verificamos que nós temos 2 LANs com atividades e uma mensagem está comunicando com outra mensagem, sendo que nessas LANs nós temos 2 setores diferentes, 2 setores distintos. Nós temos aí a inscrição de treinamentos
e nós temos a logística de treinamento, onde essas duas LANs se comunicam via mensagens, ok? E aqui para também mostrar, exemplificar para vocês a questão a questão dos links, onde aqui nós temos dois links comunicando com atividades diferentes. No caso que eu mostrei para vocês aqui, que serve como exemplo, por exemplo, se vocês têm uma anotação muito grande, aqui você tem como mostrar, diminuir mostrando os links. Por exemplo, se a tua anotação, um trecho de comunicação, fica muito distante um do outro, então a gente pode usar essa anotação também, ok? E aqui nós temos os eventos finais, tá? Os eventos finais, basicamente, também, como o evento início e o intermediário, eles têm praticamente as mesmas notações. A única diferença aqui do evento final é que, por exemplo, quando um processo ele tem algum erro, então as nossas notações vão ser um pouquinho diferentes. E quando é cancelado, tá? Também utilizamos as mensagens para isso, de final. E utilizamos algumas outras anotações, mas basicamente eu vou mostrar essas 4 iniciais para vocês, tá? Aqui nós vamos mostrar primeiro o evento final, onde ele é indicado por um círculo também, só que com a cor vermelha. Nós temos as mensagens finais também, que é representado também por um envelope, só que quando se trata de mensagem final, percebam a diferença da mensagem final para a intermediária. Toda final ela é da cor vermelha e é preenchida, tá? E o evento quando um processo termina com erro. Quando ele termina com erro, ele tem essa anotação parecido com uma letra N, com um preenchimento vermelho também. E o fim com cancelamento, que a anotação vai ser um X, ok? Aqui existem outros tipos de fim de eventos, mas a gente também não vai tratar desse fim de evento. Posteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar o link lá do meu e-mail e outros meios de comunicação para a gente trocar essas ideias, e eu posso passar para vocês com mais ênfase essa parte, ok? Vamos tratar um pouquinho sobre a abordagem de anexos e tarefas, tá? Aqui nós temos os eventos que podem ser ligados por uma borda de uma tarefa, que indica o fluxo. Como é que seria isso? Na notação BPM nós também temos algumas notações de tarefas ou eventos que a gente pode colocar, ok? Aqui, eventos de tarefa. Aqui nós temos um exemplo básico de como funciona essa questão de eventos. Os seguintes tipos de eventos intermediários podem ser ligados à borda das tarefas. Como funciona isso? Por exemplo, eu tenho um evento chamado timer, eu tenho um evento mensagem, eu tenho um evento link, onde eu posso transformar esses eventos em vários eventos, ok? Aqui nós temos os outros tipos de eventos de tarefas também, com as outras simbologias, ok? Aqui nós temos exemplos práticos de como funciona uma tarefa. Por exemplo, um processo simplificado de desenvolvimento de software. Observem que nesse gráfico, nessa anotação, nós temos aí algumas atividades. E temos uma atividade em desenvolver um software. Essa atividade está está tendo uma comunicação para marcar uma reunião com os usuários. Por quê? Porque nós precisamos ter os detalhes das atividades para saber como desenvolver da melhor forma possível esse software, ok? Aqui nós já vamos falar sobre as conexões do BPMN, tá? Existem 3 tipos básicos de conexões, tá? As linhas sequenciais, onde são as linhas escritas em preto, tá? Tem uma sequência lógica. As linhas de mensagem, onde elas são pontilhadas e tem uma setinha apontando para onde vai essa mensagem. E as associações, onde são linhas pontilhadas sem uma sequência, não tem uma seta apontando para onde vai. Vamos mostrar aqui um exemplo. Aqui nós temos um exemplo básico de uma linha de sequência,
onde o objeto A está se comunicando com o objeto B. Ok? A representação dessas linhas de mensagem servem para as comunicações de mensagem entre dois processos. Requerimento de respostas de evento, pode ser para modificar um processo, etc. Ou a representação de sinais. Não são fluxos de controle. Todavia, todas essas linhas, nas notações, elas serão muito utilizadas. Então, quando vocês começarem a fazer na prática, vocês vão perceber que todas essas linhas serão bastante utilizadas, ok? Aqui nós temos um exemplo básico de linhas de mensagem, onde eu estou usando duas LANs que estão se comunicando em um processo. Tá? Aqui nós podemos ver um provedor de compras, onde está se comunicando com o setor de compras. A linha pontilhada da compras está enviando uma mensagem para receber essa compra. Então, nesse exemplo, fica bem fácil de entender como funciona a linha de mensagem. Seguindo o exemplo, aí nós temos que enviar a fatura para o setor de compras. Então, na parte de envio de faturas, nós podemos verificar também a linha de mensagem. Okay? Objetos de conexões e ações. Bom, esses objetos eles são usados para associar os artefatos, tá? Esses artefatos mostram entradas e saídas de atividades. E, no geral, a anotação pode ser associada com um objeto. Ok? Aqui nós vamos mostrar alguns exemplos, tá? Aí nós temos uma atividade chamada reavaliar ou aprovar o pedido. Percebam que a nossa associação está feita com um objeto chamado pedido de aprovação, tá? E está associada a uma outra atividade, que seria complementar dados. Vamos falar agora um pouquinho sobre as learns, tá? Os string learns. Existem dois tipos de learns, tá? Existe o poll e os learns. Então vamos lá. O que seria os polls? Os polls seriam um container de LANs. Como que seria isso? Por exemplo, você tem uma LAN onde você associaria mais de uma dentro. Seria como se fosse realmente a questão de acoplar várias LANs dentro de um pool. Isso é muito normal, vocês vão ter, por exemplo, na prática, vocês vão ter que fazer isso sempre. Imagina que você tem uma empresa de venda de equipamentos, onde você tem vários setores se comunicando. Então, esses setores vão ser, cada LAN vai ser um setor diferente. Por exemplo, nós vamos ter o setor de compras, nós vamos ter o estoque, nós vamos ter a questão de vendas. Então, seriam 3 LANs juntas de um pool, agrupadas no mesmo pool, ok? Aqui nós temos um exemplo de um pool, tá? Vejam que um atendimento de reclamações são várias atividades realizadas aí dentro que estão te mostrando como é que funciona. Essas atividades estão associadas a um único pool. Nós vamos falar agora das LANs. É um papel de área organizacional que serve para divisão física das atividades separadas fisicamente. É uma sequência lógica de como seriam essas atividades mesmo, ok? Aqui nós vamos mostrar como funcionam as LANs. Nas LANs nós temos, como eu falei para vocês anteriormente, os exemplos aí, ó. Nós temos vários setores. Nós temos o setor de RH, um chefia e a solicitação, tá? E aí dentro da LAN tem as atividades e essas atividades se comunicam, tá? Em LANs diferentes. Por exemplo, a solicitação, ela vai ter uma atividade que vai se comunicar com a chefia, que a priori vai ter também uma decisão onde vai ter a resposta ou para o RH ou para o recursos, a notificação para os solicitantes, ok? E aqui nós vamos mostrar os artefatos, tá?
Basicamente existem alguns artefatos, como todo o curso, a gente vai mostrar alguns, os mais usados, e eu vou mostrar para vocês as figuras, mas no entanto nós não vamos entrar a fundo nesses artefatos, tá? Basicamente existem 3 artefatos: os objetos de dados, as notações e os grupos. Ok? E agora nós vamos passar para as partes de mapeamento de processos em si, tá? Existem 3 tipos de mapeamento de processo. O processo interno, o processo abstrato e o processo de colaboração. Ok? Que são processos internos ou processos privados. Representam um único processo visualizado passo a passo por cada atividade. Imaginem o seguinte comigo: você vai fazer uma matrícula numa escola e você leva vários documentos. Para fazer essa matrícula, você vai ter que passar pelo setor de matrícula, provavelmente pela secretaria da instituição. Depois da secretaria da instituição, esses processos vão fazer uma validação, ver se os seus documentos estão ok. Então existem vários processos para isso. Nesse caso, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui nós temos o processo interno. Usando a figura anterior, nós temos aqui a solicitação de férias. Como é que funciona um processo de solicitação de férias? O empregado chega à empresa e faz a solicitação de férias. Essa solicitação é enviada para o seu chefe e vai revisar se aprova ou não a solicitação de férias. Quando é feita essa validação, nós vamos para a decisão. Se o processo for aprovado, então eles mandam para o RH. Verifiquem aí nessa anotação que nós estamos usando um subprocesso. Provavelmente existe um outro processo interno do RH para liberar a questão das férias do cliente, do funcionário ou não. Caso contrário, se o chefe não aprovou, imediatamente essa solicitação é informada para o seu funcionário. Ok? Vamos para processos abstratos. Esse processo abstrato, ele representa um processo de fora da tua instituição, ao qual se desconhece o fluxo de atividade. Por exemplo, aqui nós temos um provedor de compras. Por exemplo, pode ser um e-commerce ou um site como o LX ou qualquer outro provedor desse tipo, tá? Nós não conhecemos como funciona internamente a venda. Eu preciso entregar o produto. Nesse caso aí nós temos as comunicações, onde nós recebemos a solicitação de compras, existe um subprocesso, que é uma cotação, que deve ser um outro processo, e realiza a ordem de compra do produto. Isso vai se comunicar com o provedor. Nós não sabemos como é que é o processo. Essa linha pontilhada em volta da LAN mostra que é um processo abstrato, ok? Nós recebemos a fatura e acaba o processo. Processo de colaboração. O processo de colaboração representa a interação entre 2 ou mais entidades de negócio, uma externa ou outra interna. Nós vamos verificar aqui o modelo de como funciona. Aqui nós temos um processo de colaboração onde o provedor faz todo o recebimento de compras. E nesse caso nós entendemos como funciona o processo. No caso anterior eu não tinha noção nenhuma de como funcionava o processo interno, tá? Aqui eu sei como funciona, como mostra a representação. Então pessoal, eu quero agradecer a vocês por participar do minicurso. Desculpa, devido ao curso ser um pouco mais longo, a gente teve que diminuir bastante, então ficou bem apertadinho, mas dá para iniciar o conceito básico de BPMN. Espero que vocês gostem da nossa apresentação. Qualquer dúvida e sugestão, a gente vai deixar depois o link aí disponível para vocês. E quero agradecer aqui a participação da equipe que nos apoiou aqui na gravação e na edição desse vídeo. E fico muito feliz de participar da segunda vez da edição do Congresso TI. Essa é a 5ª edição, eu participei da segunda. E representar aqui o nosso estado do Amazonas, porque é tão pouco representado aqui.
Então, um prazer enorme participar e agradeço. Espero estar nas próximas edições do Congresso de TI. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.